Olá, meu nome é Mário e esse é o Fórmula de Relacionamento para Mulheres. Esse é o terceiro vídeo da série que eu vou te contar sobre o medo, o ciúme e a insegurança. E nesse vídeo eu vou te dar de presente, no final dele, o GPS da paixão. Você vai poder fazer um download desse material e ficar com você para você estudar ele a hora que você quiser. Não saia daí que eu já vou te falar sobre o medo, a insegurança e o ciúme. É bem rapidinho e eu já volto. Normalmente o ciúme vem da baixa autoestima. Eu não tenho muita confiança, né? Não, sabe aquela frase que diz, eu não acredito no meu taco, né? E aí eu acabo balançando e tendo insegurança em relação ao meu parceiro, né? Ou à minha parceira. E aí quando acontece qualquer coisa, a gente começa a fantasiar coisas aonde não existe. Então o ciúme normalmente são fantasias, né? Se é fato, ou se é boato, ou se é algo que nasceu dentro da nossa cabeça, um pensamento que nasceu do nada, aí a gente tem que analisar qual o tipo de ciúme que eu tenho normalmente. Não, meu ciúme é um ciúme leve. É um ciúme quando eu estou com meu namorado, né? Vamos supor, a mulher diz isso, né? Ela está com o namorado dela, eles estão de carro, passa uma menina bonita lá na rua, ele dá uma olhadinha. Ela não gosta dessa atitude dele. O que ela deve fazer nessa situação? Porque o que acontece com o homem? Ele já é da natureza dele olhar, né? Se ele está acostumado a sempre olhar, independente se você está ali ou não, ele vai olhar. Aí tem uma questão: respeitar. Muitos homens não respeitam a mulher que tem do lado. Aí deve aparecer aí entre o casal o diálogo. O diálogo é muito importante nessa hora, porque se ele está acostumado a fazer isso, e vocês são namorados, vocês são casados, e você nunca parou para sentar com ele e dizer, olha, ô fulano, eu não gosto que você faça isso. Se você faz isso sozinho, você pode fazer, mas na minha frente, me respeita. Eu acho que o diálogo é o primeiro caminho, a comunicação. Porque muitos casais começam a romper o relacionamento por falta de comunicação. Normalmente os dois não conversam mais, não dialogam mais, e aí vai se rompendo, porque ela sente isso, vamos pegar esse exemplo do carro. Ela sente que ele olha para outra menina e ela nunca fala para ele o que ela sente. Ela vai guardando aquela raiva. E aquela raiva vai acumulando. Ele vai fazer uma outra coisa em um outro momento, vai acumular, ela vai guardando na caixinha da raiva. É como se ela tivesse uma caixinha da raiva. E na hora de uma briga, uma discussão lá que vocês têm por qualquer motivo, ela vai jogar toda aquela caixinha no meio da briga. Para que não aconteça isso, o que a mulher deve fazer? Conversar. Aí você pode me dizer assim, mas Mário, o meu marido, o meu namorado, o meu ficante, qual for que for o seu caso, ele não conversa, ele não gosta de conversar. Não, ele tem que conversar. Eu vou dizer para você que o primeiro passo para que uma relação dê certo é o diálogo. Mas Mário, ele não conversa. Não, em algum momento ele tem que ouvir você. Se ele realmente gosta de você, se ele ama você, ele vai ter que te ouvir. Porque aí você está com a pessoa errada. E eu vou ter que te dizer a verdade. Aí você está com a pessoa errada. Porque se você gosta de dialogar e ele não, só que você tem que tomar muito cuidado que tipo de diálogo você quer ter com ele. Porque se for sempre aquela fantasia de onde é que ele estava, se ele, vamos dizer, supor que ele foi para uma reunião e aquela reunião do trabalho dele atrasou, e você não consegue ter contato com ele, vamos supor que vocês estão acostumados a sempre falar tal horário ou combinar de conversar com tal horário. Você sabe que ele está numa reunião e você fica tentando falar com ele, e quando ele chega em casa você descarrega toda a sua fantasia em cima dele,
você está errando. Aí já começou tudo errado. O que você deve analisar? Como é que começou a relação de vocês? A nossa relação começou, a gente dialogava bastante, a gente fazia carinho um no outro, o ciúme era um pouco menor, a gente não ligava muito para o ciúme. Como é que era o começo da relação e como é que ela está agora? Essa é uma pergunta muito importante que o casal deve se fazer. O que mudou nesse meio aí? Ah não, agora ele não me abraça mais, ele não pega mais a minha mão, ele beija por menos. Vocês se abraçam mesmo, vocês fazem menos carinho e vocês conversam menos, alguma coisa se perdeu aí no meio do caminho. Então vocês têm que retornar. O que seria o ideal nesse caso? Senta e começa a lembrar de como era a relação no início. Esse é um exercício legal. Pede para ele anotar o que ele gostava da relação do início e você também anota o que você gostava na relação do lado inicial. O que vocês vão fazer com isso? Relembrar de coisas que vocês faziam e caiu na rotina hoje, vocês não fazem mais. O que seria bacana fazer? Retomar essas coisas que vocês faziam, que vocês gostavam, fazer piquenique, ou passear na praia, ou sair para jantar. Coisas que vocês faziam quando a gente quer conquistar, a gente faz coisas diferentes. E aí quando a gente já conquistou, eu falo isso muito no meu curso, depois que a gente conquista, a gente perde aquela graça de conquistar. Não deveria perder. Mas o que acontece? A rotina. Às vezes aparecem filhos, o nosso trabalho toma o nosso tempo, e falta de dinheiro, e os dois têm que trabalhar, e a rotina do dia a dia faz com que isso se perca. Mas o casal não pode perder essa, eu falo muito em aliança, Por que o casal usa aliança? Porque é uma aliança mesmo, é uma aliança entre os dois, eles fazem uma aliança como se fosse um pacto. O que é esse pacto? De seguir a vida juntos. Claro que existem casos que chega um momento que o casal briga tanto que nem eles mesmos sabem por que estão brigando. Porque aí já está naquele ponto assim, final. E muitas vezes a separação do casal faz com que eles consigam olhar para dentro da relação deles e enxergar coisas que eles faziam que quando estão dentro não conseguem enxergar. Então, às vezes, a separação até é positiva, porque eles conseguem observar erros que eles estavam cometendo, que eles ficam cegos, totalmente cegos dentro da relação. Mas analisar a relação de como era no início, porque normalmente no início era muito bom, e o que mudou. Esse é um exercício que a gente deve fazer dentro da relação. Então, o ciúme nada mais do que é insegurança. Mas por que acontece essa insegurança? Por atitudes de um e atitudes de outro. Como mudar essas atitudes? Com diálogo. Só o diálogo vai levar a algum lugar. Eu prometi falar sobre medos hoje. O medo. Por que existe o medo? O medo, claro, desde a época lá das cavernas, quando o homem ia caçar, o que acontecia? O medo servia para ele se prevenir de algum bicho, algum animal que poderia, até comê-lo, porque antigamente era a caça, o caça e o caçador, Então existia o medo para quê? Para prevenir. O medo sempre nos previne para alguma coisa. Então o medo tem um lado positivo no medo, que ele faz com que a gente fique sempre em alerta, faz com que a gente fique em alerta mesmo, O medo faz você ficar mais ativo, mais vivo. O que você faz para substituir o medo? Com a ação. Sempre que você tiver algum medo, por exemplo, eu tenho medo de dar um passo a mais na minha relação. Vamos supor um exemplo. Eu sempre jogo exemplos porque eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo, então pode servir para várias pessoas. Vamos supor que a menina namora com um cara há 5 anos e ele não toma nenhuma atitude na relação. Ele sempre dá desculpas que ele precisa primeiro ter um bom emprego, ter um bom salário, para depois assumir a menina, que fica enrolando, que não quer noivar, que não quer casar, e vai enrolando, para ele tá tudo muito bom assim. E vamos supor que a menina está com medo de dar um passo a mais, porque senão ele pode correr. O que ela deve fazer nesse caso? Agir. Agir como? De novo eu bati na tecla da conversa, da comunicação, do diálogo, conversando. Porque ninguém consegue, eu sempre falo sobre a verdade e a mentira,
É melhor você falar uma verdade que dói do que uma mentira bonita. Então, quando a gente mente, a gente não lembra da história pelo completo. A verdade não é a verdade, eu posso repetir 500 vezes que é a única, é a verdadeira, é a única que existe. Quando eu invento algo, eu tenho que estar todo momento, dá muito trabalho, eu tenho que estar todo momento lembrando o que eu inventei. Então, contar mentira dá muito trabalho. Por isso que a terapia sempre envolve por que aconteceu isso, aonde, como é que é, qual é o teu sentimento. Então, conversar com o parceiro e a parceira é muito importante, porque você vai conhecer mais a pessoa, saber o que ela está sentindo. Muitas vezes ela fala coisas para você que você diz, paxa, eu não sabia que era assim, eu não fazia ideia que você estava sentindo isso. Então o diálogo é o melhor caminho para a relação seguir em frente. Se você quer uma relação que caminhe para frente, dialogar. O silêncio dentro da relação diz muito, ele fala muito. A partir do momento que você se cala, quando a boca cala, o corpo fala. Você sabia que o beijo é um termômetro dentro da relação? Existem vários termômetros dentro da relação que você pode fazer à medida, mas o beijo é um deles. O pegar na mão, o abraçar e fazer carinho, tem vários termômetros, mas o beijo é um que você deve analisar. Como é que é a relação de você com o seu parceiro ou parceira? Vocês beijam muito ou beijam pouco? Aí sempre faça aquela comparação. No início da relação, como é que era? Na metade e agora, nesse momento, como é que está a relação de vocês? Não, a gente beija menos. Não, a gente continua beijando igual como era no começo ou como era na metade. Sempre faz essa análise para saber como que está a relação de vocês. E aí, fazer algo para apimentar a relação de vocês e vocês voltarem a beijar. E se perguntar, por que nós diminuímos o beijo? Por que nós caímos na rotina de virar amigos que moram juntos? Por que antes nós éramos namorados e viraram amigos que moram juntos? Essas perguntas os casais devem se fazer. Eu queria fazer uma crítica para algumas mulheres que normalmente quando eu vejo lá o Facebook, a rede social delas, elas estão colocando frases tristes, fotos tristes e sempre apelando para a tristeza. Eu quero dizer para vocês que isso é uma maneira de vocês afastarem quem vocês querem ou quem vocês gostam. Porque quando a pessoa olha para uma figura triste, o que ela pensa? Eu não quero alguém triste do meu lado, eu quero alguém feliz. Vocês podem até pensar assim, né? Que quando vocês postam algo, vocês pensam assim, poxa, eu vou colocar isso, porque se eu tiver um cara que gosta de mim, se ele gosta realmente de mim, tem uma frase que diz isso, né? Que na saúde e na doença, né? Mas não. Tristeza afasta, alegria atrai. Pense nos seus amigos. Você quer ter amigos tristes do seu lado? Ou você quer ter amigos felizes do seu lado? Não que a gente deve dizer que a gente é feliz sempre e viver no mundo das fantasias, que ninguém é. Não existe isso. Não existe felicidade plena. Eu quero dizer que você atrai. Se você falar sempre em tristeza, você vai se tornar uma pessoa triste. Se você falar mais em alegria do que tristeza, você pode falar em tristeza, você vai ficar mais alegre. Nosso cérebro, ele vai vivendo, ele vai convivendo, ele vai se adaptando conforme o nosso interior com o nosso exterior. Então eu vou captando as coisas do exterior e vou jogando para dentro, para o interior. O que o interior faz? Ele vai processando, ele vai fantasiando, ele vai fazendo vários processos para eu mostrar para o mundo o que eu estou sentindo. Então, eu queria fazer um apelo e fazer um pedido para vocês e até para o crescimento de vocês. Não postem mais coisas tristes. Apelando, dizendo que, sei lá, que você precisa daquela pessoa, que você quase se ajoelhando e implorando pelo amor daquela pessoa. Se rebaixando. Isso não é legal e a outra pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai se afastar mais ainda. No vídeo, no curso,
eu mostro o que você deve fazer realmente para atrair, né? E por que você fazendo isso, você afasta cada vez mais o seu parceiro ou a sua parceira. Não faça isso. Isso é o pior, é o fundo do poço para qualquer ser humano. Se humilhar para o outro, dizer para o outro que eu preciso do amor dele, porque senão eu não vivo, é como se fosse um ar que eu respiro. Isso não existe. Isso é se rebaixar, é dizer que você não é um nada. Eu queria dizer para você que a gente deve tomar cuidado com a torcida. Quando eu falo torcida, é nossos amigos, nossa família, as pessoas que nos rodeiam. Essas pessoas normalmente não precisam saber, as pessoas que eu trabalho, não precisam saber da sua vida. Muitas pessoas abrem toda a sua vida, toda a sua intimidade de casal para amigos, para parentes e diz que o fulano de tal não presta, ele faz isso que eu não gosto, o sexo com ele é ruim e tudo mais. Começa a diminuir o outro para dizer que a culpa da relação por estar ruim é dele, não é sua. Isso é um grave erro que algumas pessoas cometem. Não abra para ninguém sobre o seu relacionamento. O seu relacionamento é seu e do seu parceiro. Se está mal, se está ruim, vocês dois devem sentar, dialogar e conversar. A comunicação deve acontecer entre os dois primeiro. Porque quando a gente faz isso, a gente lembra quando assim, eu acho que já deve ter acontecido com você. Você está doente e aí vem uma pessoa e diz assim, não, mas isso aí, você toma um chá assim, 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 assim. Vem outra pessoa, não, mas se você tomar tal remédio você vai ficar bom. Vem outra pessoa, não, mas faz o chá assim, assim, assim. Se você seguir cada um que dá uma receita diferente para o que você está sentindo, você vai tomar todo o remédio do mundo e não vai ficar boa. No relacionamento é a mesma coisa. Cada um vai dar uma opinião diferente conforme eles entendem sobre relacionamento e conforme o que você está passando, né, sobre a relação de vocês. Está ouvindo um lado só da história, não está ouvindo o outro lado da história, não sabe nem o que está passando pela cabeça do outro. E aí fazem um julgamento, muitas das vezes 99% errado. Então, se você faz isso, pare de fazer isso. Se você reclama do seu parceiro para os seus amigos, para os seus parentes, não faça mais isso. Esse é um grande erro que os casais cometem, porque se eu reclamo, eu não reclamo para ele, ele nunca vai saber do que eu estou sentindo e a vida segue e a relação cada vez vai entrando no fundo do poço. Se você faz isso, pare de fazer isso. Você já ouviu aquela história que é mais fácil eu arrumar desculpas para não fazer algo do que tentar fazer? Normalmente a gente faz isso quando a gente não quer algo. Então, quando eu não quero seguir em frente com a minha relação, eu arrumo milhares de desculpas. Mas quando eu quero, quando eu gosto de alguém, eu atravesso uma montanha a pé só para encontrar essa pessoa. Então, se alguém está com você, arruma mais desculpas do que soluções e atitudes e ações, pense sobre a relação de você. O que você está fazendo com a relação de você? E aonde você quer chegar com a sua relação? Muitas desculpas é porque eu não quero. Pense nisso. Outra coisa é quando perseguimos algo, esse algo foge. Pare de perseguir a pessoa que você gosta. Essa dica que eu quero te dar que é valiosa, quando perseguimos algo, esse algo foge. Devemos deixar a pessoa respirar um pouco, sozinha, pensar um pouco sobre. E até aquela história da escassez. Quanto mais escasso, mais em silêncio você fica, mais a pessoa pensa em você. Fica imaginando o que você está fazendo. Quanto mais coisas você de falar para essa pessoa, mais próximo você tiver dessa pessoa, mais sem graça você fica. Existe um equilíbrio entre a relação. E esse equilíbrio eu vou apresentar no curso para vocês, Forma do Relacionamento. Aqui eu estou dando só alguns exemplos e sendo bastante objetivo. Mas no curso
eu aprofundo muito cada tema desse. O que você deve fazer para encontrar esse equilíbrio? Da pressão, quem faz pressão para o outro fugir, e aquele que fica um pouco distante para deixar a pessoa pensar sobre e sentir saudade. O mistério da relação. Por que o mistério atrai? Eu vou te dizer por que o mistério atrai. Como começa o amor e como que morre o amor. O amor começa quando a gente admira alguém. A admiração é o primeiro sinal que está pintando o amor. Mas a decepção é algo que mata o amor. Eu vou te falar isso também no curso. Como é que você faz para admirar e fazer o amor nascer? E como que muitas pessoas deixaram o amor morrer com decepções, ciúmes, traições, inseguranças e tudo mais.